Quero vos saudar todos os internautas e aqueles que têm nos acompanhado nos nossos vídeos. Bem-vindo a mais um vídeo e penso que a graça de Deus esteja com todos vocês. Nossa mensagem, aqui o tema é Filhos de Deus e vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26 até 29. Passo a ler. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há mancho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Esta é a palavra de Deus. Paulo escrevia aos Gálatas e vem aqui resumidamente a mostrar quem são os filhos de Deus. Este vai ser o nosso tema. Quem são os filhos de Deus? Começa aqui no 26 a dizer que porque todos sois filhos de Deus, mas a parte 2 diz pela fé em Cristo Jesus. Temos pessoas, alguns até são crentes, talvez com pouca informação, que dizem e acreditam que todos os seres humanos são filhos de Deus. Então testificam que todos os seres humanos são filhos de Deus. Quando vamos às Escrituras Sagradas, encontramos alguma diferença entre criaturas de Deus e filhos de Deus. São criaturas de Deus, todas as criaturas, incluindo até todos os seres vivos criados. Mas filhos de Deus, neste caso, já não são todos. Aqui no versículo 26, diz que porque todos, a primeira parte, diz que porque todos sois filhos de Deus, então tem esta parte da continuidade, pela fé em Jesus Cristo. Portanto, não está aqui dito porque todos sois filhos de Deus só, mas aqui vem depois pela fé em Jesus Cristo. Isso alega o facto, ou melhor, esclarece o facto de tornarmos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, não é um ato simples de alguém nasceu, já é filho de Deus. Alguns acreditam que ser filho de Deus basta ser um ser vivente, então que respira, não é? Fala, tem uma personalidade, tem nome, é filho de Deus. Mas a Bíblia vem aqui a mostrar que são filhos de Deus, aqueles que pela fé em Jesus Cristo, portanto, aqueles que creram em Jesus Cristo pela fé. Este é o versículo 26. O 27 vem dar continuidade, porque todos, quando foste batizado, portanto, ainda está a enaltecer estes passos para se ser filho de Deus. Diz aqui, porque todos, quando foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. É preciso ser batizado em Cristo e estar revestido de Cristo. Portanto, estas são as condições que levam um homem ou uma mulher a ser chamado filho de Deus. Agora, outros benefícios adicionais estão aqui nos versículos subsequentes. Nisto não há judeu, diz a palavra de Deus, não há aqui a separação étnica, não há judeu nem grego. Vimos aqui essas duas etnias representadas porque são os povos mais antigos, né? Na história bíblica. Então, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não é? Não há escravo nem livre, em outras palavras. Não há macho nem fêmea. Não há aqui a questão de gênero, né? Não há aqui homem, macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, quando nos convertemos em Cristo, não há diferença de gênero, não há diferença de raças e etnias, como estava a dizer. Somos
todos os filhos de Deus. Mas quem são esses todos? São aqueles que aceitaram Jesus Cristo pela fé. São aqueles que aceitaram seguir Jesus Cristo pela fé. Esses são os todos aqui referidos. Vós sois um em Cristo. Aqui fala da unidade dos crentes. A unidade, aqueles que creem em Jesus Cristo, sejam americanos, africanos, não é sul-africanos, não importa, desde que estejam em Cristo, são uma família. Uma família. Agora, outros benefícios adicionais no 29. E se sois de Cristo, não é? Se pertence a esta grande família cristã, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quer dizer, as promessas ditas a Abraão abrangem o crente, porque está dito e a tua descendência. Essa descendência que se referia de Abraão era Cristo. Então, realmente, se nós aceitamos Cristo, também herdamos as bênçãos faladas a Abraão. Através da fé em Cristo, nós somos herdeiros conforme a promessa, porque a promessa dizia a ti e a tua descendência. E a descendência falada era Cristo, e nós nascemos ou vivemos nos tempos em que Cristo nasceu, viveu, não é? Morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. E nesta ordem de ideia, a nossa salvação concretizou-se em Cristo, e todos aqueles que entram na fé, entram na família através, ou pela porta, como diz o livro de João, pela porta, através de Cristo, então são descendentes de Abraão, são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então temos essas tamanhas bênçãos da graça quando nós aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Aqui estamos a responder uma questão de tantas pessoas que acreditam que todas as pessoas que existem na face da terra são filhos de Deus. A Bíblia diz não são todos filhos de Deus, mas somente aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus. E esta palavra mais abaixo nos mostra os benefícios que esses filhos de Deus têm, não é? E depois, esta graça no 28, não há judeu nem grego, portanto não há divisão étnica, não há servo nem livre, nem divisão social. Portanto, aqui não há macho nem fêmea, nem a divisão, o problema do gênero, não é? Divisão de gênero, homem ou mulher, todos nós somos filhos de Deus em Cristo. Neste caso, em Cristo. No outro lugar, Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, esta nova criação envolve esta liberdade. Não há diferença entre homem e mulher, não há diferença de homem e mulher, não há diferença aqui do grego e judeu, todos somos um em Cristo Jesus. Esta é a boa nova para aqueles que ainda não estão salvos. Quando nós entramos em Cristo, já não entramos com aquele espírito tradicional de haver divisões raciais, aquelas coisas que as pessoas fazem, mas em Cristo somos uma única família. Esta é a boa da salvação. Nós em Cristo somos uma única família, e para aqueles que foram convocados para Cristo, não há divisão entre homem e mulher. Quer dizer, se uma mulher pode ter a palavra de Deus, ter fé em Cristo, ele pode profetizar, ele pode orar, ela pode servir, mas aquele também que é homem faz as mesmas coisas. E na verdade, aqui não há divisão. Se está no corpo de Cristo, o Espírito de Cristo está lá naquele corpo, pode conceder ao homem ou à mulher alguma tarefa espiritual, alguma atividade para exercer. Então, se esta pessoa tem o Espírito de Cristo, porque todos estão em Cristo, estão revestidos de Cristo, aqui onde lemos mesmo, estão revestidos de Cristo, então têm o Espírito de Cristo, eles podem servir a Cristo a qualquer hora, em qualquer lugar, sem problema, porque o mesmo Espírito que está nos homens é o mesmo Espírito que está nas mulheres. Portanto, depois de recebermos esta graça de Deus, depois aqueles que recebem, na verdade diz aqui mesmo em Gálatas, deve ser versículo 13,
13. Assim é o 13, aqui no capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que, veja só, a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Antigamente, antes de Cristo vir aqui, as pessoas estavam divididos, portanto, os judeus e o resto do mundo estavam divididos. Mas em Cristo, não é? Fomos resgatados da maldição. Esta maldição consistia em existência da lei. A lei que nos colocava separado da comunidade de Israel. E, graças a Deus, Cristo vem destruir esta parede de separação. O versículo 15 diz, aos 14, diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, as bênçãos foram dadas a Abraão, que são as promessas que foram dadas a Abraão, passam pela fé aos crentes também. E essas bênçãos referia-se à promessa do Espírito que viria depois. E esse Espírito, um dia, no Atos 2, foi derramado no dia do Pentecostes. Então, as bênçãos abraâmicas, elas incluíam esta graça do batismo ou da descida do Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo como promessa do Pai e louvamos a Deus por isso, porque depois de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, então nós aceitamos pela fé, temos este direito também de receber o Espírito. Há de notar que os gentios, ou aliás, o resto do mundo, não tinham esta graça, esta bem-aventurança de receber o Espírito Santo para servir a Deus. Então, éramos simplesmente cachorrinhos, não é? Estávamos destituídos da graça de Deus também, estávamos também separados da comunidade de Israel. Mas graças a Deus, depois da salvação, estes são os benefícios de salvação que nós todos temos que saber. Depois da salvação, tivemos este benefício de sermos chamados filhos de Deus e não só recebemos as bênçãos abraâmicas, recebemos essa graça que era exclusivamente para o povo judeu. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó dê graça, nós podemos sim. Há tantas outras famílias fora dos judeus que pensam que eles não prestam, eles não são filhos de Deus, eles não têm direito, mas agora aqui o apóstolo Paulo mostra, o apóstolo Gentios mostra que já em Cristo todos somos filhos de Deus. Quer dizer, aqueles que aceitam Jesus são batizados nele, revestem-se dele, então estas pessoas são filhos de Deus. Então, filho de Deus também responde a esta questão, que filho de Deus não são simplesmente aquelas pessoas que existem na face da terra, não é? Aqueles que estão na face da terra, mas são, dentre eles, são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E aceitando Jesus, temos os benefícios abraâmicos aqui, através de Cristo. Porque foi dito a Abraão, serão benditas em ti e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E a descendência de Abraão é Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja para todos aqueles que creem. Logo, todos aqueles que creem são abençoados, são benditos com o patriarca, o crente Abraão. Diz aqui a palavra de Deus. Meu Deus vos abençoe rica e poderosamente. Todos vocês que puderam acompanhar esta ministração, saibam que estão benditas com o crente Abraão. Então, vocês são da parte da descendência de Abraão, através de Cristo, quando depositamos a fé nele. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe. Aqueles que ainda se sentem excluídos, podem crer em Cristo ainda hoje e farão parte desta grande família de Deus. Todos são filhos de Deus, mas quem são esses? Aqueles que creem em Jesus Cristo mediante a fé. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em o nome do Senhor Jesus aqui agora e para todos sempre. Amém.